Bem-vindos ao nosso canal e ao último episódio aqui a acompanhar a temporada 15 do Maior da Minha Aldeia. Desde o último episódio só faltavam 10 torneios, já estão todos concluídos. Vamos dar uma vista de olhos aos medalhados nesses torneios e também vamos ver como é que ficou no final a classificação geral da temporada 15. Portanto, hoje vamos começar aqui por baixo, vamos começar pelo Morango USA. O Morango USA que só teve 4 partidas, porque teve um número baixo de votantes. O João Margarito foi o vencedor deste torneio, o Divinal fez segundo e o David faz terceiro. E ainda temos aqui o Sami e o Aranjo que terminam com 3 pontos. Portanto, no caso, o João Margarito faz 4 é invicto, ganha as 4 partidas do torneio. O Divinal só perde com o João Margarito na terceira ronda. O David só perde na terceira ronda. E ainda temos aqui o Sami que perde com o segundo classificado e o Orange também perde com o segundo classificado na, na segunda ronda. Vamos ver aqui o histórico aqui do Boomerang USA, que teve 14 jogadores, que foi igual às últimas edições, um número igual. O João Margarito, que esteve ausente na temporada passada, volta a ganhar, volta a reeditar uma vitória neste torneio. O Divinal, que sobe um lugar no pódio, passa de terceiro para segundo, melhora a sua classificação. E o David volta a terminar no top 3 aqui no Boomerang USA. Portanto, o Boomerang não houve aqui, teve aqui um novato, que foi o João Graca, que terminou em 12º, de resto não há mais nenhum novato. Um jogo relativamente rápido e normalmente anda sempre acima dos 10 jogadores. Infelizmente, para a temporada 16 não teve os votos e, portanto, não vai haver uma temporada 16 aqui na aldeia do Boomerang USA. Portanto, vamos aqui ao próximo torneio e vamos... A razão de começar por baixo, porque vamos ver aqui, houve 3 estreias e normalmente elas levam algum tempo para analisar. Aqui o Survive Island, que foi uma estreia. Aqui foi ganho pelo Alfarinha, o Giboa e o Pedro MM. Não teve aqui se calhar uma boa estreia o jogo, até porque nem teve os votos agora para a próxima temporada também. Houve aqui 4 jogadores que desistiram, começaram com 15 e vários jogadores desistiram ao longo da temporada. Provavelmente não apreciaram muito o jogo. O jogo até teve algumas dificuldades, com vários jogos a terminar por tempo, infelizmente. Portanto, no caso do Alfarinha, ele fez o seu trabalho, ganhou as 5 partidas do torneio, em invicto. O Giboa só perde com o Alfarinha, com o primeiro classificado, e até teve um bye na primeira ronda. E o Pedro também só perde com o primeiro e com o segundo, termina com 3 pontos, mas depois há aqui alguns jogadores que também terminam com 3 pontos, mas que depois ficam fora no desempate ficam fora das medalhas. Vamos só ver aqui um jogo relativamente rápido e acho que um dos motivos, por exemplo, este jogo tem alguns movimentos, termina perto de 300 movimentos. No caso, e se calhar é uma das maiores queixas, que metade do jogo é o setup e os jogadores andam aqui a colocar os aventureiros no tabuleiro nesta ilha, e a ideia é tentar salvar o máximo possível nos barcos e mandar antes que sejam capturados, conseguir salvar esses meeples. E cada um deles vale pontos diferentes. Há aqui uns que valem 4 pontos, outros valem 3. Portanto, isso depois também importa salvar esses que sejam mais importantes. A ilha vai-se afogando. Por exemplo, estes tiles amarelos da areia vão afogar-se primeiro, depois vão afogar-se aqui os das florestas e aqui as montanhas serão os últimos a ir à vida. Por acaso aqui o Divinal até começa bem, começa aqui com 3 tiles aqui. Para além de haver estas serpentes que
iam ir nestas jogadas, porque, por exemplo, estas jogadas podem ter no máximo 3. Portanto, também há aqui a forma deles irem afogando. Por acaso aqui o Divinal até salva estes 3 primeiro, embora não são os meeples que iriam afogar primeiro, vão sempre afogar estes, e eles tentam mover-se para sítios adjacentes. É possível compartilhar as jangadas. Pode ter meeples do mesmo tipo nas jangadas, mas os jogadores vão perdendo estes meeples. E a ideia é basicamente depois da primeira fase, que leva bastante tempo, cada meeple estar aqui a colocar, e é um bocadinho Battleship, se calhar é o Battleship, que é o jogo mais parecido, em que com as ovelhas fazemos o setup e depois começamos a mover, mas este aqui requer um bocado mais. Este tem aqui estes dados que move as serpentes, move estes animais que vão assassinando os nossos meeples e que nós tentamos salvar o máximo possível sem que sejam mortos. Perdão. E presumo que um dos motivos deste jogo se calhar não ter tido muito sucesso aqui na aldeia nesta temporada foi porque é bastante demorado e leva bastante tempo, e o setup é impossível fazer de outra forma, porque metade do jogo tem de ser a preparar o setup. Ele está a tentar aqui salvar estes meeples e pronto, aqui consegue salvar. Aqui e salva aqui estes 3 meeples aqui do jogo. Eu vou aqui só avançar porque basicamente o jogo é isto, não há muito mais. E vamos para o final. E ainda assim estamos no movimento de 100, portanto, e geram bastantes movimentos. Só para terem uma noção e ver agora aqui o final. Portanto, é muito movimento e se calhar, pronto, no final do jogo é pontuado o que cada jogador tem. Neste caso, o Cifês termina com 30 pontos, enquanto o Divinal conseguiu terminar com 32 e quem conseguir pontuar mais é o vencedor. Portanto, o jogo é relativamente simples. No final a ilha vai-se afogando e quando já não há mais veículos para salvar, também o jogo acaba. Pronto. Portanto, isto era o Survival Island que fez a estreia. Infelizmente, se calhar não foi a melhor estreia porque não teve votos agora para a próxima temporada. Vamos aqui a outro jogo que se estreou, que foi. Já agora só mostrar aqui umas imagens do jogo. Portanto, para quem quiser, portanto, e gosta de jogos, isto é quase um party game. Ou seja, a ideia, se calhar com mais jogadores tem mais interesse porque compartilham a jangada e há mais sinergias, enquanto a 2 jogadores não há tanta sinergia de tentar compartilhar, ou se aquele jogador tem só meeples, na jogada só tem aqueles meeples, se calhar eu sou mais incentivado a levar estes peixes a atacar essa jangada, enquanto se tiver ao meu meeple, se calhar não sou tão incentivado. Portanto, é bastante interessante, mas talvez com mais jogadores seria mais interessante, mas na aldeia aqui é um bocadinho demorado. Portanto, vamos ao próximo, que era o Orléans, que também fez a sua estreia. O Orléans é um Eurogame, que acho que são 21 rondas. É um engine building que vamos melhorando o, ao contratar estes personagens e também ter mais ações, se possível, para marcar mais pontos. Vamos dar aqui uma vista de olhos. Aqui foi ganho pelo Siams, o MFMD faz segundo e o Azul faz terceiro. Teve logo na sua estreia 32 jogadores, que é um número bastante alto. O vencedor do torneio faz o point, ganha as 5 partidas do torneio. O MFMD só perde com o primeiro classificado na partida de decisão do primeiro e segundo lugar. E o de Azul
perde só com o José Sousa na primeira ronda, mas depois termina só com vitórias e termina em terceiro. Ainda está aqui o DR Silva, o Diegues e o Chosen, que perderam pelo menos uma ronda e ficaram fora das medalhas. Também é um jogo que na mesa até é rápido, porque se não porque aqui é impossível, se houver um conflito de interesses a apanhar um recurso ou algo, temos de jogar por turnos e temos de disparar e cada turno é muito demoroso, mas normalmente o jogo na mesa é rápido, aqui por acaso não é assim tão rápido. Portanto, vamos ver aqui o jogo do Máquina contra o Cifes, assim, mais ou menos o início, para terem uma noção. Portanto, há aqui várias coisas. Portanto, aqui dá para ver os dois boards, mas vamos só ver o board do Máquina. Portanto, isto são as trilhas de cada uma delas. Por exemplo, o Farmer, sempre que avançamos, ganhamos aqui um destes recursos. Os primeiros valem menos, enquanto os últimos até valem mais dinheiro. O jogador que estiver mais à frente tem de pagar uma moeda. Tem de pagar uma moeda e o jogador que estiver mais à frente nesta trilha ganha uma moeda. Se estiver empatados ninguém ganha nada. Aqui nesta aqui da trilha do artesão permite ter um upgrades, pomos estas roldanas e em vez de termos estes 3 meeples para irmos colocar aqui para ativar esta casa, podemos pôr uma rolana aqui e então só preciso 2, portanto torna-se mais fácil fazer o motor funcionar. Aqui apanhamos cartas, que são estas peças aqui. Portanto, a primeira temos sempre a apanhar uma peça de nível 1, depois podemos só apanhar peças de nível 2 ou apanhar peças de nível 1, isso é conforme o jogador. Isto de jogo para jogo varia um bocado, nem todas as peças vão estar no mesmo jogo, mas de jogo para jogo muda um pouco. Aqui é basicamente apanhar dinheiro, aqui aumenta a nossa capacidade de ter quando vamos buscar ao saco, porque isto são tokens que vão para o nosso saco. No início só apanhamos 4, depois se avançarmos aqui 5, 6, portanto torna-se mais poderoso, podemos fazer mais ativações. Aqui a trilha dos estudiosos é esta trilha aqui de baixo. Não, desculpa. Esta trilha aqui que avançamos nos livros, que permite aqui avançar nesta trilha aqui dos livros, e depois é um multiplicador, porque é onde a gente terminar, por exemplo, se terminarmos nesta zona aqui, temos 4 vezes o número de casas que colocamos no jogo, de casas comerciais que colocamos em jogo, mais os tokens que obtivemos de personagens ao longo do jogo. Isto não interessa ser do lado feminino ou masculino, isso é igual, mas por exemplo, o primeiro jogador que chegar aqui ao final desta trilha ganha este token, é um multiplicador no final do jogo. É exatamente isto aqui, é casas, mais personagens, vezes o nível que está, dá os pontos. Por exemplo, aqui o tecido vale 5 pontos, aqui a lã vale 4, todas as moedas valem 1 ponto no final do jogo, portanto o dinheiro é tudo ponto, aqui a comida é 1 ponto, de queijo é 2, vinho é 3. E basicamente vamos fazer aqui várias coisas. Portanto, a ação sempre é apanhar primeiro os tokens do nosso saco, colocamos. Estes são os iniciais, já que podemos ao longo do jogo mandar eles para fazer benfeitorias e receber uma recompensa, ou é dinheiro, ou é, ou é livros. E se formos o jogador que fechou uma dessas benfeitorias, recebemos uma personagem, portanto também é muito importante. E também é importante para não ter um saco cheio de personagens que depois imaginem que o jogador só tem farmers o jogo todo. É uma forma de limpar um bocado o saco e ter melhor condição para fazer as suas ações nas próximas rondas.
Aqui no mapa começamos sempre por Orleans. Este sítio pode ter todas as casas comerciais de cada jogador, de todos os jogadores. Mas a ideia é depois podemos ir movendo e quando passamos por um sítio para ir para outra cidade apanhamos o token que está no caminho e há duas formas de caminhar, um é pela estrada ou é por rio. E aqui no jogo, no nosso tabuleiro, que finalmente estou a chegar aqui para o nosso tabuleiro, por exemplo, a parte de cima é mover no navio, a mover na carroça que é na estrada, e aqui é pôr um salão de guilda, que é a nossa casa comercial que estamos a colocar naquela cidade. Infelizmente não, mas em cada cidade só pode ter uma, se um jogador já colocou, já não, outro jogador não pode colocar. Portanto, estas partes aqui é para mover. Aqui, este lado aqui é para contratar. Portanto, aqui é um lawyer, aqui é um fazendeiro e move-se, e sempre contratamos aqui alguém, move aqui na trilha. Isso também tem a ver com os personagens para apanharmos. Aqui no vilageiro permite apanhar qualquer um dos seis, é a nossa escolha. Na universidade apanhamos os teólogos e aqui é os monges que são wild, que podem permitir para serem usados em qualquer casa. Só que a cada ronda, e normalmente na primeira é sempre esta da peregrinação, não se pode fazer contratação destes. Até tem aqui um marcador vermelho, nesta ronda não pode. Em todas as rondas há um efeito, podem dar aqui uma vista de olhos quais é que são os ampulhetes, sempre que há uma ronda determina-se o que é. Há umas boas que dão dinheiro, que tens casas comerciais, ganhas 3 moedas, aqui recebes dinheiro. Tal. Há outras que é a peste, que removes, sacas um token do saco e se não for um dos 4 base é removido do jogo. E é um bocado chato. Aqui na Safra que vão saindo 3, a primeira pagas 1, depois pagas 2, depois pagas 3 e podes pagar ou com comida, que são os 3 primeiros recursos, ou com dinheiro, com 5 moedas. É preferível ter sempre comida, porque enquanto a comida gastas 1, e 5 moedas é um bocado mais chato. E depois aqui, este é da peregrinação. Os outros são mais ou menos rendas e pagas também taxas ao longo do jogo. Portanto, os eventos em si não são muito chatos, mas não são muito penalizadores, mas consegue-se jogar. Portanto, o jogo, por exemplo, aqui no caso do máquina, ele está aqui a trancar. Ele não precisa fazer esta jogada, por exemplo, aqui ele não precisava de colocar um marcador já na universidade. Pode guardar no mercado, porque o mercado tem 8 espaços. O jogador pode é depois, quando vai apanhar, só vai apanhar 4. Portanto, ele aqui, o que vai acontecer, ele está a trancar, o que é um bocado chato. Que por exemplo, ele tem 4, vai apanhar 4, ele não precisava de fazer isto, mas já está a planear a próxima jogada já a trancar, mas não é obrigatório. Portanto, cada um fez uma jogada diferente, um desenvolveu aqui na trilha do artesão e vai pôr uma ficha de, de tecnologia que na primeira tem de ser sempre num farmer, enquanto, por exemplo, ele colocou na personagem do vilageiro, assim ele pode contratar mais facilmente nas próximas rondas. E depois é estas ações que deviam ser automáticas, que ele pode comprar 4, agora vai fazer a jogada e o jogo começa a andar assim. Portanto, eles já estão aqui a planear, aqui vai fazer a universidade, vai tentar apanhar se calhar este token primeiro. A ordem vai mudando sempre ao longo do jogo. O jogo não é assim muito demorado, mas por causa tinha dito 21 rondas, são 18.
mas são várias ações e talvez por isso é que houve várias partidas a terminar por tempo. Eles basicamente estão muito similares, ambos fizeram teologia. A única diferença é que um foi contratar uma carta da um tal da sacristia, e por exemplo, sempre que houver um efeito de quando houver impostos ou pestes, por acaso aqui taxas, ele pode jogar aqui o monge, por acaso não tem monge para jogar e evita esse efeito. Mas o jogo vai-se jogando e vou avançar aqui para o final porque isto iria levar muito tempo se estivesse a ver o jogo inteiro. É um Eurogame para quem gosta de planear várias jogadas e tiver disponibilidade de tempo. Até é um jogo bastante interessante. Ele no board game acho que está no top 100. Exato. Está na posição 34. Tem bastante fama. Uh, é um jogo bastante interessante de se jogar. Ainda está aqui a correr os movimentos todos. Pronto, isto é o final. Portanto, as moedas valem um ponto. Eles foram acumulando moedas ao longo do jogo. Os recursos também valem. Não interessa fazer os sets, só interessa é os recursos que foram obtendo. Por exemplo, aqui o máquina fez vários recursos de tecido, conseguiu apanhá-los. Fez aqui 55 pontos no total daquele multiplicador das casas com personagens. E que decidiu. Não, nenhum teve edifícios a dar pontos, alguns já. Só ver aqui no final, por exemplo, ele tinha aqui uma alfitaria que permite ativar com estes dois e dar 5 pontos. No início do jogo há um limite de recursos, por acaso na reserva havia 2 de tecido, 6 de lã, portanto havia bastantes recursos, eles não apanharam muito ao longo do jogo. Vamos só ver aqui as trilhas, por exemplo, aqui o jogador azul andou aqui a apanhar uma moeda nas rondas que teve mais à frente que o máquina, enquanto o máquina andou a pagar uma moeda. Aqui no desenvolvimento ficou igual. Nunca apostaram muito nos edifícios. Talvez não houvesse peças que lhe interessassem muito. Também não apanharam muito para o navegador, por isso presumo que andaram um pouco de navio ao longo do jogo. E aqui o Cifis terminou a apanhar 8 peças a todas as rondas, enquanto o Máquina 7 e apanhou aqui um dos marcadores. Uh, o, o Máquina conseguiu aqui avançar o teólogo mais que o seu oponente e terminou aqui com um multiplicador de 5, enquanto o seu oponente terminou com um multiplicador de 4. Depois aqui as peças foi, se calhar, o que foi decisivo. Por exemplo, ele teve 6 casas e 5 multiplicadores contra 4 casas contra 3. E já agora, ver aqui nas benfeitorias, houve aqui 1, 2, 3, 4 casas que ficaram todas concluídas. E basicamente é isto. Portanto, o jogo é muito interessante. Portanto, se tiverem uma oportunidade, é um jogo que vai estar na próxima temporada também a decorrer. E vamos aqui ao último jogo aqui deste vídeo e era um motivo de ter começado depois por baixo, era porque eram 3 estreias e isto são jogos que vai um bocado ter algum tempo. Aqui foi ganho pelo André Dias, que faz primeiro, o Máquina faz segundo e o Guadatuga faz terceiro. Não houveram aqui 2 assistências. O André Dias faz o pleno, ganha as 5 partidas do torneio. O Máquina só perde na última partida com o André Dias, na decisão do primeiro e segundo lugar.
E o Godatuga só perde também com o André Dias, neste caso na segunda ronda. Ainda há aqui o André, o Mister Diegas, que perde com máquina e fica infelizmente para ele no quarto lugar. Isto também é outro jogo que se estreou aqui na aldeia. O Fink é um jogo uh, relativamente. Já é um jogo. O jogo diz aqui que é de 2018, mas não é. O jogo é de 2009. Isto foi uma nova reedição. Não sei porque é que colocaram aqui no board game com outro, outro rename. Está no top 1000 aqui do board game. Portanto, tem um sistema de rondel em que os jogadores vão mexendo os meeples e ativando para apanhar recursos e depois fazem entregas nas várias aldeias aqui de Malga, Malga não, da Divisa, que são requeridas. Há formas de prejudicar um oponente ao longo se o jogador tiver muitos recursos de um tipo e se colocarmos o meeple para apanhar aquele tipo de recursos que ele tem bastante e se já não houver mais na reserva vai tudo à vida, é um bocado chato, portanto aí nessa parte pode ser um bocadinho penalizadora. Vamos dar aqui uma vista de olhos numa partida, também é outro jogo que teve aqui algumas partidas a acabar por tempo, que foi uma pena. Vamos ver aqui a partida do André Dias contra o Máquina, que foi decisiva. Portanto, há um setup inicial. Aqui um setup inicial. Que os jogadores colocam os seus meeples e recebem esse recurso. Começam logo aqui a planear quais é que são as casas que eles querem ativar. Quando houver 4 aldeias já sem marcadores de entregas, cada aldeia tem 4 marcadores, mede-se. Quando a última tiver, está fechado, o jogo acaba. Depois aqui há alguns recursos que é, por exemplo, pontuar, dá aqui 7 pontos se fizeres uma entrega de todos os números diferentes, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, portanto, que são possíveis. Por exemplo, uma das formas é tentar fazer entregas com o nosso burro, que pode entregar no máximo 6 recursos. Portanto, podíamos entregar, por exemplo, aqui o 5 ou 1, ou 2 com o 4, ou 5 com 1. Portanto, há aqui várias combinações possíveis. Mas só apanhamos estes burros quando passamos aqui deste limite. Se não houver aqui na reserva e um jogador passar aqui, também têm de ser todos envolvidos. Aqui há alguma parte estratégica do jogo, para além de termos destes especiais que podemos aplicar a qualquer momento no jogo. Portanto, eles já estão aqui a jogar, estão aqui a apanhar recursos. E por exemplo, aqui a máquina já fez aqui uma entrega de 6 recursos diferentes. Queria só ver aqui um bocadinho. Por exemplo, cada um deles tem uma carta de burro de entrega. Por exemplo, aqui o André Dias moveu, presumo, não, foi o máquina que moveu. Foi o máquina, exatamente, o máquina moveu aqui para esta casa, que é o jogador verde. O André Dias tem 9 recursos de limão. Não, por acaso não estou. Se calhar aqui tinha acontecido. Não, por acaso não houve aqui. Pensei que tinha aqui apanhado quando não havia, mas houve aqui uma entrega e depois o André Dias moveu para recolher isto. Mas, por exemplo, se o máquina tivesse apanhado de alguma forma e a posição de onde estão os meeples é bastante importante, porque, por exemplo, quando estão dois meeples num sítio, ele tem de mover 2 passos. Quando só está só move um espaço. Portanto, há aqui uma parte estratégica onde eles estão, onde podem ativar. Portanto, aqui houve uma urgência do André Dias, porque ele não queria
perder aquele imão todo, que seria um bocado, iria lhe prejudicar muito o jogo. O jogo continua, vão apanhando sempre recursos. Há uma parte de estratégia aqui, quando é que é apanhar, fazer estas entregas extra, ou entregar com mais recursos, ou pagar, por exemplo, este é um poder que permite entregar, custou menos um recurso, este permite entregar 10 recursos de uma só vez. Pode mover também um dos meeples. Portanto, há uma parte estratégica onde eles estão e também quais é que são os recursos que estão. Os jogadores vão jogando com isso ao longo do jogo. Eu vou aqui avançando. Portanto, aqui no caso do André Dias, ele tem estado aqui a apanhar vários de nível 1, de nível 5. Só falta-lhe apanhar o 4, o 2 e o 3. Enquanto o máquina que está aqui com bastantes recursos, por acaso agora faz aqui uma entrega de 3 e faz uma entrega de 2 ao mesmo tempo. Portanto, o jogo vai atualizando a pontuação. Penso que, se não me falha a memória, que tem aqui uns pontos do jogador que completa a finca, que é o nome destas casas, que coloca, tem estes, consegue apanhar estes pontos no final do jogo. Vamos só aqui avançar, ver se vemos aqui alguma casa que os jogadores conseguem. Pronto, ele apanha aqui esta casa, apanha também estes pontos para o final do jogo também, que é o multiplicador. Eu vou aqui avançar até ao final, portanto o jogo é basicamente isto. Vamos aqui avançar até ao final. No final, estas foram todas as entregas. Por exemplo, no caso do máquina, ele não conseguiu ganhar aqui pontos de entregas de voos diferentes. Por exemplo, nunca conseguiu entregar de um recurso. Por acaso também nunca chegou a usar aqui o poder de pagar menos um recurso nas suas entregas. Enquanto aqui o André conseguiu apanhar estes 5 multiplicadores, estes pontos no final do jogo das fincas, que ele conseguiu ser o último jogador a concluir, enquanto a máquina só conseguiu um. E no final do jogo o André Dias ganhou. E também foi o vencedor do torneio. Isto foi o Finca. Eu não vou aqui avançar muito mais. Eu vou fazer aqui um corte aqui no vídeo. Estes foram 4 torneios. E a seguir vamos ver os últimos 6 torneios que terminaram nesta temporada. E também a classificação. Isso, até já.